Quando eu tinha apenas 11 anos, descobri que os verdadeiros demônios não vivem embaixo da cama ou dentro do armário. Eles sentam na mesa do jantar com você, dormem no quarto ao lado e te chamam de irmãzinha. A história que vou contar hoje é tão perturbadora que durante 65 anos eu guardei esse segredo como se fosse um veneno correndo nas minhas veias. Meu nome é Dona Francisca, tenho 76 anos, nasci aqui no interior da Paraíba e hoje vou quebrar o silêncio sobre o inferno que vivi, dentro da minha própria casa. Vocês que estão me ouvindo agora, saibam que essa história vai mexer com vocês de uma forma que talvez não esperem. Mas é importante que seja contada, porque sei que tem muita gente por aí passando pela mesma coisa e se sentindo sozinha. E se você está me dando essa oportunidade de falar, de desabafar depois de tanto tempo calada, você está me ajudando mais do que imagina. Cada pessoa que escuta, que entende, que não julga, está fazendo parte da minha cura também. Quando eu era pequena, lá nos anos 1950, as famílias eram diferentes do que são hoje. A gente vivia numa casa de taipa, com chão batido, no meio do nada. Meu pai, seu Joaquim, trabalhava cortando cana-de-açúcar nas fazendas da região. Saía de madrugada e só voltava quando o sol já tinha se escondido. Minha mãe, Dona Antônia, pegava roupa para lavar das famílias mais abastadas da cidade. Nossas mãos sempre cheiravam a sabão de coco e nossas costas doíam de tanto esfregar roupa na beira do açude. Éramos 6 filhos no total. Eu era a caçula e a única menina depois de 5 meninos. Meus irmãos, Severino, de 20 anos, Cícero, de 18, Raimundo, de 16, Antônio, de 14 e Benedito, de 12. Para meu pai, ter uma filha depois de 5 homens era como ganhar na loteria. Ele me chamava de minha princesinha do sertão e sempre que conseguia uns trocados a mais, trazia rapadura ou um bombom da cidade só para mim. Nossa casa era pequena, mas cheia de vida. Durante o dia, com minha mãe por perto e meu pai trabalhando, eu me sentia a criança mais protegida do mundo. Brincava de boneca com sabugo de milho, corria atrás das galinhas no terreiro, ajudava minha mãe a pilar milho no pilão. Mas quando a noite chegava e meus irmãos voltavam do trabalho na roça, alguma coisa no ar mudava. Eu não sabia explicar o quê, mas sentia que havia algo errado na forma como eles me olhavam. Severino, o mais velho, sempre foi o mais esperto da família. Falava bonito, sabia ler e escrever melhor que todo mundo. E por isso, meus pais sempre o respeitaram como se fosse quase um adulto. Quando ele falava, todos escutavam. Quando ele mandava, todos obedeciam. E foi justamente por isso que quando ele começou a olhar para mim de um jeito diferente, ninguém suspeitou de nada. Cícero era o mais forte fisicamente. Trabalhava carregando sacos de milho e feijão no armazém da cidade. Tinha os braços grossos como troncos de árvore e quando ficava bravo, suas veias saltavam do pescoço. Raimundo era o mais calado, sempre andando nas sombras, observando tudo, mas nunca falando nada. Antônio era o mais nervoso, sempre brigando com alguém, sempre arrumando confusão. E Benedito, o mais novo dos meninos, era também o mais manipulável, sempre fazendo o que os outros mandavam para se sentir aceito. Em janeiro de 1958, quando o verão castigava nossa região com um calor que derretia até as pedras, meu pai conseguiu um trabalho numa fazenda distante. Ele ficaria fora por 3 semanas. Minha mãe também arrumou num serviço especial, lavar e passar todas as roupas da família do prefeito para uma festa grande que ia ter na cidade. Isso significava que ela sairia de casa bem cedo e só voltaria no final da tarde, todos os dias. E foi assim, numa tarde de terça-feira, quando o sol estava mais bravo e minha mãe tinha ido entregar as roupas na cidade, que minha vida mudou para sempre. Eu estava sozinha na cozinha, lavando as vasilhas do almoço, quando senti uma presença atrás de mim. Era Severino. Ele se aproximou devagar, como um gato se aproxima de um passarinho ferido. Francisca, ele disse com uma voz que eu nunca tinha ouvido antes. Você tá ficando mocinha, sabia? Suas mãos tocaram meus ombros e eu senti um arrepio gelado subir pela minha espinha. Tô não, Severino, respondi tentando me afastar, mas ele segurou meu braço. Tá sim, e agora precisa aprender umas coisas de mulher. Naquele momento, Cícero apareceu na porta da cozinha. Meu coração deu um pulo de alívio, pensando que ele ia me defender.
Ia mandar Severino me deixar em paz, mas quando vi o sorriso no rosto dele, entendi que não havia salvação chegando. Eles tinham planejado aquilo. A mãe só volta de noite, Cícero disse encostando na porta, e os outros já sabem para ficarem longe daqui. Foi então que Raimundo, Antônio e Benedito apareceram também, todos com o mesmo olhar que eu não conseguia entender, mas que me fazia querer correr, me esconder, sumir da face da terra. O que aconteceu naquela cozinha, naquela tarde maldita, é algo que mesmo depois de quase 70 anos ainda me dá pesadelos. Meus próprios irmãos, as pessoas que deviam me proteger, me defender, se transformaram nos meus piores inimigos. Eles se revezaram, um segurando enquanto o outro. Meu Deus, até hoje não consigo falar direito sobre isso sem que meu peito aperte e minha respiração falte. Quando terminaram, eu estava sangrando, tremendo, sem conseguir parar de chorar. Severino se abaixou perto do meu ouvido e disse as palavras que me atormentariam pelos próximos anos. Se você contar para alguém, vamos dizer que você provocou a gente. Que você ficava se oferecendo. Quem você acha que vão acreditar? Na menina levada ou nos 5 filhos homens trabalhadores? E ali, naquele chão de terra batida da nossa cozinha, nasceu o meu silêncio. Um silêncio que duraria décadas. Olha, meus queridos que estão me ouvindo, sei que essa história está sendo pesada para vocês, como está sendo para mim contar. Mas se vocês chegaram até aqui, se estão me dando essa força de continuar falando, quero pedir uma coisinha. Se vocês acham que essa história pode ajudar alguém, se vocês acreditam que é importante que essas coisas sejam faladas, me ajudem a espalhar essa mensagem. Toquem naquele botãozinho de inscrever aí embaixo, porque quanto mais gente ouvir, mais gente pode ser ajudada. E me digam aí nos comentários, vocês já passaram por alguma situação em família que ninguém acreditaria se contassem? Não precisam dar detalhes, só quero saber se vocês entendem essa dor de não ser ouvido. Isso me ajuda a saber que não estou sozinha nessa luta. Nos dias que se seguiram àquela tarde maldita, eu me transformei numa sombra dentro da minha própria casa. Minha mãe notou que eu estava diferente, mais quieta, mais assustada. Mas quando perguntava o que tinha acontecido, eu só balançava a cabeça e dizia que não. Era nada. Como eu podia contar para ela que seus próprios filhos tinham me destroçado? Como eu podia quebrar o coração daquela mulher que já sofria tanto trabalhando de sol a sol para nos sustentar? Meus irmãos agiram como se nada tivesse acontecido. Severino até ficou mais gentil comigo na frente dos nossos pais, me oferecendo comida, perguntando se eu estava bem. Essa falsidade me dava ainda mais nojo, porque eu sabia que por trás daquele sorriso de cobra havia um monstro esperando a próxima oportunidade. E a oportunidade não demorou para chegar. 3 dias depois, numa quinta-feira, minha mãe teve que ir à cidade buscar mais roupas para lavar. Ela saiu logo após o almoço e disse que só voltaria no final da tarde. Eu implorei para ir junto. Inventei que estava com dor de barriga, que queria conhecer a cidade, qualquer coisa para não ficar sozinha com eles. Mas minha mãe disse que eu tinha que ficar em casa, cuidando das galinhas e dos porcos. Assim que ela sumiu, na estrada de terra, eu corri para o meu quartinho e tranquei a porta. Empurrei a cama contra a porta, depois o baú que guardava nossas roupas. Mas aqueles homens eram mais fortes que uma menina de 11 anos. Severino arrombou a porta com um chute só, derrubando tudo que eu tinha posto na frente. Não adianta se esconder, princesinha, ele disse com aquele sorriso diabólico. Essa casa é nossa também, e você vai aprender a ser obediente. E ali, no meu próprio quarto, onde eu dormia, desde pequena, onde eu brincava de boneca, onde eu sonhava em crescer e me casar com um homem bom, eles fizeram comigo coisas que nem os animais fazem uns com os outros. Dessa vez foi pior, muito pior. Eles estavam mais organizados, mais cruéis. Cada um sabia exatamente o que fazer, como se tivessem ensaiado. Benedito, que era só um pouco mais velho que eu, foi o que mais me machucou, porque eu ainda tinha esperança de que ele, sendo quase da minha idade, tivesse alguma piedade. Mas não teve, nenhum teve. Quando terminaram, Cícero me segurou pelo pescoço e falou bem devagar. Escuta bem, Francisca. Isso vai acontecer sempre que a mãe sair e o pai não estiver em casa. Se você tentar fugir, a gente te acha. Se você tentar se matar, a gente te impede. E se você abrir a boca para alguém, a gente mata você.
e depois mata a mãe também. Entendeu? Eu entendi. Entendi que tinha me tornado prisioneira na minha própria casa. Entendi que aqueles homens que eu chamava de irmãos eram na verdade demônios disfarçados. E entendi que ninguém no mundo poderia me salvar. Porque quem ia acreditar numa menina de 11 anos acusando 5 homens da família? Os meses seguintes foram um inferno que eu não desejo nem para o meu pior inimigo. Toda vez que minha mãe saía para trabalhar, eu sabia o que me esperava. Eles criaram uma rotina diabólica. Raimundo ficava de vigia na estrada para ver se alguém vinha chegando. Antônio trancava as janelas para ninguém ouvir meus gritos. E os outros 3 se revezavam comigo, como se eu fosse um brinquedo que eles compartilhavam. Comecei a emagrecer rapidamente. Não conseguia mais comer direito, vomitava quase toda a comida. Minha mãe ficava preocupada, me levou na benzedeira da cidade, que disse que eu estava com quebranto, e me deu umas ervas para tomar. Se ela soubesse que o quebranto era bem pior do que imaginava, na escola, que ficava a quase 1 hora de caminhada da nossa casa, eu era apenas mais uma menina pobre do interior. A professora, Dona Mercedes, às vezes me perguntava por que eu estava tão magra, tão quieta, mas eu sempre inventava alguma desculpa. Uma vez ela me chamou depois da aula e perguntou se estava tudo bem em casa. Por um momento, pensei em contar tudo, mas as palavras de Cícero ecoavam na minha cabeça. Se você contar, a gente mata você e a mãe também. O pior era ver meu pai chegar das viagens e me abraçar, me chamar de minha princesinha do sertão, me trazer algum doce da cidade. Ele notava que eu estava diferente, mais assustada, mas quando perguntava, Severino sempre se adiantava. Ah, pai, é coisa de menina mesmo, tá ficando mocinha, né não, Francisca? E eu só conseguia balançar a cabeça porque as lágrimas não me deixavam falar. Numa noite de julho, quando o frio do inverno nordestino cortava a nossa pele, eu estava deitada na minha cama, ouvindo meus pais conversarem no quarto deles. Minha mãe estava preocupada comigo, dizia que eu estava estranha, que não brincava mais, que não sorria mais. Meu pai prometeu que quando voltasse da próxima viagem, ia me levar à cidade para comprar um vestido novo, para me alegrar. Mas eu sabia que nenhum vestido novo ia me alegrar. Nenhum presente ia apagar o que estava acontecendo comigo todos os dias. Eu estava me transformando numa pessoa que eu não reconhecia, cheia de raiva, de medo, de uma tristeza tão profunda que parecia um buraco sem fundo no meu peito. Foi nessa época que comecei a ter os pesadelos. Toda noite eu acordava gritando, suando frio, sentindo as mãos deles no meu corpo mesmo quando estava sozinha. Minha mãe vinha correndo, me abraçava, dizia que era só um sonho ruim. Se ela soubesse que o pesadelo era minha vida acordada. Em agosto daquele ano maldito, algo mudou. Eu estava ficando mulher antes do tempo. Meu corpo estava se desenvolvendo por causa das violências que sofria. E Severino notou isso. Olha só, ele disse numa tarde quando me pegou lavando roupa no tanque. Nossa princesinha tá ficando interessante mesmo. Suas mãos tocaram meu peito que mal tinha começado a crescer, e eu senti uma raiva tão grande que pela primeira vez pensei em matar ele. Naquela noite, quando todos estavam dormindo, eu peguei a faca que minha mãe usava para cortar carne e fui até o quarto dos meninos. Fiquei ali parada, vendo Severino dormir, pensando como seria fácil enfiar aquela lâmina no pescoço dele. Mas aí lembrei que se eu matasse um, os outros 4 iam me matar. E iam matar minha mãe também, como tinham prometido. Voltei para o meu quarto e chorei até não ter mais lágrimas. Era como se eu tivesse morrido por dentro, como se a Francisca que eu era antes daquela tarde de janeiro tivesse deixado de existir para sempre. No lugar dela, tinha uma menina quebrada, machucada, cheia de segredos que pesavam como pedras no peito. Meus queridos que estão me acompanhando nessa jornada dolorosa, eu sei que não tá sendo fácil ouvir essas coisas. Mas vocês que chegaram até aqui, que estão me dando força para continuar contando, saibam que cada palavra que eu falo é uma pedra que eu tiro do peito. E se essa história está mexendo com vocês, se vocês estão sentindo raiva, tristeza, revolta, é porque vocês têm um coração bom. É porque vocês entendem que nenhuma criança deveria passar por isso. Em setembro de 1958, quando as primeiras chuvas começaram a molhar nossa terra seca, aconteceu algo que mudaria tudo para sempre. Eu estava com tanto medo,
tanta vergonha que nem percebi os sinais que meu corpo estava dando. Passou 1 mês, depois 2, e nada de ficar mocinha como as outras meninas da escola. Minha mãe, que conhecia o corpo feminino como ninguém, foi a primeira a suspeitar. Francisca, ela me chamou numa manhã, enquanto preparava o café da manhã. Vem cá um pouquinho. Sua voz estava diferente, preocupada. Ela me levou para o quartinho dela e fechou a porta. Filha, quando foi a última vez que você ficou mocinha? Eu não entendi a pergunta direito, até ela explicar melhor. E quando entendi, senti o mundo desabar na minha cabeça. Com apenas 11 anos, eu estava esperando um filho dos meus próprios irmãos. A vergonha que senti naquele momento foi tão grande que eu queria que a terra se abrisse e me engolisse para sempre. Minha mãe ficou branca como papel de arroz, se sentou na cama e começou a tremer. Meu Deus do céu, ela sussurrava. Como isso aconteceu? Quem foi? Quem fez isso com minha menina? E ali estava a pergunta que eu não conseguia responder. Como eu podia falar para minha mãe que os filhos dela, os homens que ela criou no peito, que ela amamentou, que ela trabalhou tanto para sustentar, eram os responsáveis por aquilo? Foi um rapaz da cidade. Menti pela primeira vez para minha mãe. Um que apareceu aqui quando a senhora tinha saído. Minha mãe me abraçou e chorou comigo, mas suas lágrimas eram de tristeza e compaixão. As minhas eram de desespero e culpa, porque eu sabia que estava mentindo para a pessoa que mais me amava no mundo. Quando meu pai voltou da viagem e soube da notícia, pensei que ele fosse me matar ali mesmo. Seu Joaquim era um homem de honra, trabalhador, respeitado na região. Ter uma filha de 11 anos grávida era uma vergonha que ele não sabia como carregar. Quem foi? Ele perguntou com uma voz que eu nunca tinha ouvido, cheia de uma raiva que fazia as paredes da casa tremerem. Repeti a mesma mentira que tinha contado para minha mãe. Meu pai saiu de casa igual um louco, foi até a cidade, procurou por todos os cantos esse rapaz imaginário que eu tinha inventado. Claro que não encontrou ninguém, porque não existia ninguém além dos meus próprios irmãos. Durante essas buscas do meu pai, Severino me procurou. Ele estava nervoso, suando frio, porque sabia que se a verdade aparecesse, todos eles estariam perdidos. Você contou alguma coisa? Ele perguntou, me segurando pelos braços com força. Não, respondi tremendo. Inventei que foi um rapaz da cidade. Ainda bem que você não é tão burra assim, ele disse com alívio. Porque se você tivesse aberto a boca, hoje você e a sua mãe já estariam mortas. E para provar que não estava brincando, ele mostrou uma faca que estava escondida na cintura. Lembra disso sempre que pensar em falar a verdade. Os meses que se seguiram foram os mais difíceis da minha vida. Minha barriga crescendo, os enjoos, as dores, tudo isso aos 11 anos de idade. As mulheres da vizinhança cochichavam quando me viam, apontavam o dedo, diziam que eu era uma menina perdida. Minha família virou o assunto principal da região inteira. Minha mãe tentava me proteger como podia, mas ela própria estava destruída. Parou de sorrir, parou de cantar enquanto trabalhava, vivia sempre triste, sempre preocupada. Meu pai ficou mais bravo, mais fechado, saía para beber na bodega da cidade e voltava falando coisas que não entendíamos. E os meus irmãos? Eles continuavam agindo como se nada tivesse acontecido. Pior ainda, Severino às vezes vinha conversar comigo sobre a gravidez, perguntava como eu estava me sentindo, se precisava de alguma coisa. Essa hipocrisia me dava mais nojo do que os próprios abusos, porque ele fingia ser um irmão preocupado, quando na verdade era o demônio responsável por tudo. Em dezembro de 1958, quando eu estava com 7 meses de gravidez, aconteceu algo que quase me matou. Numa tarde muito quente, quando minha mãe tinha ido ao açude buscar água, Cícero se aproximou de mim. Sabe, Francisca, ele disse com aquele sorriso diabólico, só porque você tá grávida não significa que a diversão acabou. Eu implorei, chorei, disse que poderia machucar o bebê, mas ele não se importou. Naquela tarde, mesmo grávida de 7 meses, ele me forçou mais uma vez. A dor foi tão intensa que pensei que fosse morrer ali mesmo. Comecei a sangrar, a sentir contrações e por um momento achei que fosse perder o bebê. Quando minha mãe chegou e me encontrou sangrando no chão, ela ficou desesperada. Me levou correndo para a casa da parteira da região, Dona Josefa, uma mulher velha que sabia de medicina caseira.
Essa menina quase perde o menino, ela disse depois de me examinar. O que aconteceu? Tropecei e caí. Menti mais uma vez, mas Dona Josefa me olhou com desconfiança. Ela tinha experiência, sabia que aquele sangramento não era de uma simples queda. Menina, ela disse baixinho, só para eu ouvir. Se alguém tá machucando você, pode me contar. Eu não vou julgar. Por um momento, pensei em falar a verdade. Dona Josefa parecia uma pessoa boa, alguém que poderia me ajudar. Mas aí lembrei das ameaças de Cícero, da faca que Severino tinha me mostrado, e o medo foi mais forte que a vontade de pedir socorro. O bebê nasceu em fevereiro de 1959, numa madrugada fria de inverno. Foi um parto difícil, doloroso, porque eu era apenas uma criança tentando dar à luz outra criança. Dona Josefa veio ajudar, e quando o menino nasceu, ela disse: é um menino forte, saudável, apesar de tudo. Olhando para aquele bebezinho nos meus braços, senti uma mistura de amor e horror. Amor, porque era meu filho, uma vida inocente que dependia de mim. Horror, porque ele era também filho dos meus irmãos, resultado de uma violência que eu não conseguia esquecer. Meus pais ficaram divididos entre a alegria de ter um neto e a vergonha da situação. As pessoas da região comentavam, especulavam, inventavam histórias. Algumas diziam que eu tinha me envolvido com um homem casado da cidade. Outras sussurravam que eu era uma menina fácil, que tinha provocado a própria desgraça. Batizei o menino de José como meu avô materno. Nos primeiros meses, cuidar dele foi minha salvação. Enquanto eu estava ocupada amamentando, trocando fraldas, ninando, os meus irmãos me deixavam mais em paz. Era como se a presença do bebê criasse uma proteção temporária ao meu redor. Mas essa paz não durou muito. Quando José completou 3 meses e eu já estava me recuperando do parto, Severino voltou a me procurar. Tá na hora de voltar às atividades normais, ele disse numa tarde quando minha mãe tinha ido à cidade vender ovos. O bebê não vai morrer se chorar um pouquinho. E assim, com apenas 12 anos, sendo mãe de um bebê de 3 meses, eu voltei a viver o mesmo inferno de antes. A diferença é que agora eu tinha uma responsabilidade maior: proteger meu filho. Se antes eu pensava em fugir, em me matar, agora isso não era mais uma opção. Eu tinha uma vida dependendo de mim. Foi nessa época que comecei a planejar minha fuga. Não podia mais viver naquela casa, naquele inferno. Precisava sair dali com meu filho e começar uma vida nova, longe dos meus algozes. Mas como uma menina de 12 anos, sozinha, com um bebê nos braços, poderia sobreviver no mundo? Para onde eu poderia ir? Quem me ajudaria? As noites se tornaram longas demais para pensar e os dias curtos demais para agir. Eu estava presa numa armadilha que parecia não ter saída. Em junho de 1959, quando meu filho José estava com 4 meses, a vida me deu uma oportunidade que eu não esperava. Minha tia Zefa, irmã mais nova da minha mãe, apareceu na nossa casa depois de anos sem dar notícias. Ela morava em Recife, trabalhava numa fábrica de tecidos e tinha vindo passar uns dias conosco porque estava com saudades da família. Tia Zefa era diferente das outras mulheres da nossa região. Usava batom vermelho, vestidos coloridos, falava sobre a vida na cidade grande como se fosse um mundo encantado. Quando ela me viu com o bebê nos braços, eu percebi que seus olhos não tinham o mesmo julgamento que via nos olhares das outras pessoas. Minha menina, ela disse me abraçando. Que bebê lindo! Esse menino tem os olhos da nossa família. Não fez perguntas sobre o pai, não comentou sobre minha idade, simplesmente aceitou a situação como estava. E foi essa aceitação que me deu coragem para conversar com ela. Numa noite, quando todos já estavam dormindo, tia Zefa e eu ficamos conversando no terreiro, ela fumando um cigarro e eu balançando José no colo. Francisca, ela disse de repente, você parece uma menina muito triste para alguém tão nova. O que está acontecendo aqui? Olhei nos olhos dela e vi algo que não via há muito tempo. Compreensão, sem julgamento. Por um momento, pensei em contar tudo, mas o medo ainda era maior que a confiança. É difícil criar um filho sendo tão nova. Menti pela metade. E as pessoas falam muito. Sei bem como é. Ela respondeu dando uma tragada. Na cidade grande também tem gente que fala. Mas lá é mais fácil recomeçar. Ninguém fica vigiando a vida dos outros o tempo todo.
Ela me olhou fixamente. Se você quiser, pode vir comigo para Recife. Eu te ajudo a arrumar um trabalho, um lugar para morar com o menino. Meu coração disparou. Uma porta estava se abrindo, uma chance de sair daquele inferno. Mas como eu podia abandonar minha mãe, deixar ela sozinha com aqueles monstros? E se eles descobrissem que eu tinha fugido e fizessem mal a ela? Eu não posso deixar minha mãe, respondi com lágrimas nos olhos. Ela precisa de mim aqui. Tia Zefa assentiu, mas vi que ela tinha entendido que havia mais coisa por trás das minhas palavras. Pensa bem, menina. Às vezes a gente precisa salvar a si mesmo, antes de tentar salvar os outros. Naquela noite, deitada na minha cama com José dormindo ao meu lado, fiquei pensando na proposta da tia Zefa. Pela primeira vez em mais de um ano, eu conseguia imaginar uma vida diferente, longe daquela casa, longe dos meus irmãos. Mas será que eu teria coragem de dar esse passo? A resposta veio mais cedo do que eu esperava. 2 dias depois, numa tarde quando tia Zefa tinha ido à cidade com minha mãe, Antônio se aproximou de mim. Ele estava diferente, mais agressivo, com cheiro de cachaça no hálito. Tá achando que vai fugir com a tia, é? Ele disse me encostando na parede. Achou que a gente não estava ouvindo as conversas de vocês? Senti o sangue gelar nas veias. Se eles tinham escutado, sabiam dos meus planos. Eu não vou fugir, menti desesperada. Nunca pensei nisso. Antônio riu daquele jeito cruel que eu conhecia bem. Claro que pensou. Mas vou te falar uma coisa. Se você tentar sair dessa casa, se você tentar levar esse menino daqui, eu mato ele na sua frente. Entendeu bem? Para provar que não estava brincando, ele segurou meu filho pelos bracinhos, apertando com força. José começou a chorar, e eu senti uma raiva tão grande que pensei que fosse explodir. Larga ele! Gritei tentando pegar meu bebê. Larga meu filho! Antônio riu e largou José nos meus braços. Lembra disso sempre que pensar em ser esperta. Naquela noite, quando tia Zefa voltou da cidade, eu estava diferente. Ela percebeu, na hora que alguma coisa tinha acontecido. Francisca, você tá bem? Parece que viu um fantasma. Se ela soubesse que eu vivia cercada de fantasmas todos os dias... Tia, disse com a voz embargada, eu não posso ir com a senhora para Recife. Meu lugar é aqui, cuidando da minha mãe e do meu filho. Tia Zefa me olhou por um longo tempo, como se estivesse tentando ler minha alma. Tem alguma coisa que você não tá me contando, menina. Algo que tá te segurando aqui além do amor pela sua mãe. Mais uma vez pensei em contar tudo, mas o medo era mais forte. Se eu contasse para a tia Zefa, ela poderia tentar me ajudar, mas também poderia colocar ela mesma em perigo. Meus irmãos eram capazes de qualquer coisa para manter o segredo guardado. Tia Zefa ficou mais uma semana conosco, e todos os dias eu via nos olhos dela a preocupação crescendo. Ela sabia que alguma coisa estava muito errada, mas não conseguia descobrir o quê. Na véspera da partida dela, aconteceu algo que quase estragou tudo. Era domingo de manhã e toda a família estava reunida no terreiro depois do café. Tia Zefa estava contando histórias da cidade grande, falando sobre os cinemas, os teatros, a vida agitada de Recife. De repente, José começou a chorar. E quando eu fui pegar ele no colo, Severino comentou: esse menino tem uns trejeitos que me lembram alguém da família. O silêncio que se fez foi pesado demais. Tia Zefa olhou para Severino, depois para José, depois para mim. Vi nos olhos dela uma suspeita terrível começando a nascer. Como assim? Ela perguntou com a voz controlada. Que trejeitos? Ah, besteira minha. Severino tentou disfarçar, mas já era tarde. É que criança sempre se parece com alguém da família, né? Mas tia Zefa não era boba. Ela tinha visto o suficiente da vida para entender quando alguma coisa não estava certa. Naquela noite, ela me chamou para conversar a sós mais uma vez. Francisca, ela disse, segurando minhas mãos, eu vou fazer uma pergunta e quero que você seja honesta comigo. O pai desse menino é alguém dessa casa? Senti o mundo rodar. Como ela tinha descoberto? Como ela sabia? Eu não posso falar sobre isso. Consegui sussurrar entre lágrimas. Por favor, tia, não me faça falar. Tia Zefa me abraçou forte e senti que ela estava chorando também. Meu Deus do céu, ela murmurou. Que família de demônios é essa? Se a senhora falar alguma coisa, implorei desesperada. Eles vão me matar, vão matar. Meu filho,
Por favor, tia, finja que não sabe de nada. Tia Zefa se afastou e me olhou nos olhos. Francisca, você não pode viver assim para sempre. Uma hora essa história vai explodir, e quando explodir, pode ser tarde demais. Eu sei, respondi limpando as lágrimas, mas por enquanto é a única forma de manter meu filho vivo. Tia Zefa ficou em silêncio por um longo tempo, pensando. Depois disse, eu vou embora amanhã, mas vou deixar meu endereço com você. Se um dia você precisar de ajuda, se não aguentar mais, me procura. Eu te ajudo, não importa o que aconteça. No dia seguinte, tia Zefa partiu para Recife. Na hora da despedida, ela me abraçou e sussurrou no meu ouvido. Seja forte, menina. Um dia você vai sair dessa prisão. Quando ela foi embora, senti como se a última esperança tivesse partido junto. Mas tia Zefa tinha plantado uma semente na minha cabeça. Pela primeira vez, eu tinha certeza de que alguém no mundo sabia a verdade e acreditava em mim. Isso me deu uma força que eu não sabia que existia. Comecei a planejar não mais uma fuga desesperada, mas uma estratégia de sobrevivência. Se eu não podia sair daquela casa por enquanto, pelo menos podia começar a me preparar para o dia em que isso seria possível. Comecei a observar tudo, a anotar os horários dos meus irmãos, as ocasiões em que ficava sozinha, as oportunidades de sair sem levantar suspeitas. A guerra silenciosa que eu travava todos os dias estava longe de acabar, mas agora eu tinha uma arma nova, a esperança. Depois que tia Zefa foi embora, os meses que se seguiram foram como viver numa panela de pressão, prestes a explodir. Meus irmãos ficaram mais desconfiados, mais violentos, como se soubessem que algo tinha mudado durante a visita dela. Severino principalmente começou a me vigiar constantemente, como um urubu vigiando uma carniça. Em outubro de 1959, quando José estava com 8 meses, aconteceu algo que mudou tudo. Era uma sexta-feira de tarde, e eu estava no quintal estendendo fraldas no varal quando ouvi um barulho estranho vindo da casa. Eram vozes alteradas, gritaria, confusão. Corri para dentro com José nos braços e vi uma cena que nunca vou esquecer. Meu pai estava segurando Benedito pelo pescoço, encostado na parede da sala. Repete o que você acabou de falar. Ele gritava com uma raiva que fazia suas veias saltarem. Repete para eu ter certeza de que ouvi direito. Benedito estava pálido, tremendo, tentando se soltar do aperto. Eu não quis dizer nada demais, pai. Benedito gaguejava desesperado. Foi só uma besteira que falei. Mas meu pai não estava disposto a aceitar aquela explicação. Besteira? Você disse que o menino da Francisca se parece com vocês da família porque vocês conhecem bem o pai dele. Que diabos isso significa? Senti meu coração parar. Benedito, na inocência dos seus 14 anos, tinha deixado escapar algo que podia acabar com todos nós. Os outros irmãos estavam parados na sala, mudos de terror, sabendo que o castelo de mentiras que construímos estava desabando. Onde está a Francisca? Meu pai gritou, soltando Benedito e olhando ao redor. Quando me viu parada na porta com José no colo, seus olhos se encheram de uma dor que cortava mais fundo que qualquer faca. Vem cá, filha. Agora mesmo. Caminhei até ele com as pernas tremendo tanto que mal conseguia me manter de pé. José começou a chorar, como se sentisse o perigo no ar. Francisca, meu pai disse com a voz controlada, mas eu podia ver a tempestade por trás dos olhos dele. Eu vou fazer uma pergunta, e quero a verdade, só a verdade. Quem é o pai desse menino? A pergunta que eu tanto temia finalmente tinha chegado. Olhei para meus irmãos, todos pálidos, todos me implorando com os olhos para manter o silêncio. Lembrei das ameaças, da faca que Severino tinha me mostrado, das promessas de morte se eu falasse. Foi um rapaz da cidade, pai. Menti mais uma vez, mas minha voz saiu tão trêmula que nem eu mesma acreditei. Eu já contei isso. Meu pai me olhou fixamente e senti que ele podia ver através da minha alma. Francisca, esse menino tem os olhos do Severino, o nariz do Cícero, a boca do Raimundo. Como pode ser de um estranho? O silêncio que se fez na sala era tão pesado que parecia que o ar tinha virado pedra. Meus irmãos mal respiravam, esperando minha resposta. Meu pai esperava também, com aquele olhar que exigia a verdade que eu guardava há quase 2 anos. Pai,
Comecei com a voz embargada. Mas antes que pudesse continuar, Severino se adiantou. Pai, o senhor está imaginando coisas. Criança sempre se parece com alguém da família. É normal. Meu pai se virou para ele com uma fúria que fez todos nós recuarmos. Cala a boca! Ele rugiu. Eu não tô falando com você. Tô falando com minha filha. Depois se virou para mim novamente. Francisca, eu sou seu pai. Eu te conheço desde que você nasceu. Eu sei quando você tá mentindo. Agora me diz a verdade. Quem fez isso com você? Naquele momento, olhando nos olhos do meu pai, vendo toda a dor e a preocupação dele, senti que não aguentava mais carregar aquele peso sozinha. As lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto e José chorava cada vez mais alto nos meus braços. Foram eles, pai. Consegui sussurrar finalmente. Foram meus irmãos. O que aconteceu em seguida foi como um furacão destruindo nossa casa. Meu pai ficou parado por alguns segundos, processando o que tinha ouvido. Depois, foi como se algo tivesse se rompido dentro dele. Ele avançou sobre Severino com um grito que parecia vir das profundezas do inferno. Maldito, desgraçado, filho da mãe. Os socos voavam como chuva, e Severino tentava se defender, mas a raiva do meu pai era descomunal. Cícero tentou ajudar o irmão, mas levou uma cadeirada que o derrubou no chão. Conceição! Meu pai gritava enquanto espancava meus irmãos. Conceição, vem cá! Vem ver que tipo de filhos nós criamos. Minha mãe apareceu correndo da cozinha e, quando viu a confusão, começou a gritar também. Pelo amor de Deus, Joaquim, que loucura é essa? Pergunta para a sua filha, ele respondia continuando a bater. Pergunta quem fez ela de mulher. Pergunta quem é o pai desse menino. Minha mãe olhou para mim, depois para meus irmãos espalhados pelo chão, depois para meu pai descontrolado e entendeu tudo numa fração de segundo. O grito que ela deu naquele dia ainda ecoa na minha memória. Foi um grito de dor, de horror, de uma mãe descobrindo que criou monstros no próprio ventre. Ela caiu de joelhos no chão, se debatendo como se tivesse levado um tiro no peito. Meus filhos, ela chorava. Meus próprios filhos, como vocês puderam fazer isso com sua irmã? Nesse momento, os vizinhos começaram a chegar, atraídos pela gritaria. A confusão foi tanta que alguém chamou o sargento da cidade, um homem gordo e autoritário que chegou montado num jumento. Que barulheira é essa, seu Joaquim? Ele perguntou vendo meus irmãos machucados no chão. Os vizinhos estão reclamando da gritaria. Meu pai, ainda ofegante de tanto bater, apontou para meus irmãos. Esses desgraçados abusaram da minha filha. Esses monstros fizeram ela de mulher. O sargento olhou para mim, para José nos meus braços, para meus irmãos no chão, e sua expressão mudou completamente. Isso é verdade, menina? Ele perguntou com uma seriedade que cortava o ar. Balancei a cabeça, confirmando, e senti como se tivesse assinado uma sentença de morte. Então, eles vão ter que responder por isso, o sargento declarou. Isso é crime contra a natureza, crime contra a família, crime contra Deus. Ele olhou para meus irmãos com nojo. Vocês vão comigo agora mesmo para a delegacia da cidade. Severino tentou argumentar. Disse que era tudo mentira, que eu estava inventando por vingança. Mas o sargento não quis nem ouvir. Menina de 12 anos não inventa uma coisa dessas. Ele disse amarrando as mãos deles com uma corda. E o menino aí é a prova viva do que vocês fizeram. Ver meus irmãos sendo levados amarrados como animais me deu uma sensação estranha. Não era alívio, não era alegria. Era como se uma parte de mim estivesse sendo arrancada também. Apesar de todo o mal que fizeram comigo, eles ainda eram meus irmãos, ainda eram parte da minha família. Naquela noite, nossa casa ficou estranhamente silenciosa. Éramos só eu, meus pais e José. Minha mãe, não. Parou de chorar nem um minuto. Meu pai ficou sentado no terreiro fumando cigarro atrás de cigarro, e eu me senti mais perdida do que nunca. Francisca, meu pai me chamou quando o sol estava se pondo. Vem cá, filha. Me sentei ao lado dele, José dormindo nos meus braços. Me perdoa, ele disse com lágrimas nos olhos. Me perdoa por não ter percebido, por não ter te protegido. Não foi culpa do Senhor, pai, respondi abraçando ele. Eles me ameaçaram, disseram que iam matar a gente, se eu contasse. Meu pai me abraçou forte, e pela primeira vez em quase 2 anos, me senti realmente segura.
mas eu sabia que aquela sensação de segurança era apenas o começo de outra batalha. Agora toda a região ia saber o que tinha acontecido conosco. As fofocas, os julgamentos, os olhares de pena e nojo iam começar, e eu teria que enfrentar tudo isso sendo ainda uma menina com um filho nos braços. O julgamento dos meus irmãos aconteceu 3 meses depois, em janeiro de 1960. Durante esse tempo, nossa família virou o maior escândalo que Campina Grande já tinha visto. As pessoas vinham de longe só para ver a casa onde aquela coisa terrível tinha acontecido. Minha mãe não conseguia mais ir à feira sem ouvir comentários maldosos. Meu pai perdeu alguns trabalhos porque os fazendeiros não queriam se associar com nossa família. Eu tive que contar minha história para o delegado, para o promotor, para o juiz. Cada vez que repetia os detalhes, sentia como se estivesse vivendo tudo de novo. Mas também sentia que estava expulsando o veneno que carregava dentro de mim há tanto tempo. José, agora com 1 ano, brincava no colo de minha mãe enquanto eu falava, alheio ao drama que sua existência tinha causado. No dia do julgamento, a cidade inteira parecia ter se mudado para o fórum. Gente em pé, gente nas janelas, gente disputando lugar para ver o espetáculo. Quando meus irmãos entraram algemados, ouvi algumas pessoas xingando, outras fazendo o sinal da cruz. Severino me olhou com um ódio que ainda me dá calafrios, como se eu fosse a culpada por ele estar ali. Francisca Silva, o juiz me chamou. Pode contar ao tribunal o que aconteceu? E ali, na frente de toda aquela gente, contei minha história mais uma vez. Falei dos abusos, das ameaças, do medo que senti durante quase 2 anos. Algumas mulheres na plateia choravam. Alguns homens resmungavam palavrões contra meus irmãos. Quando terminei, o advogado de defesa, um homem, magro com bigode grisalho, tentou me confundir. Senhorita Francisca, ele disse com uma voz melosa. A senhorita tem certeza de que não provocou de alguma forma esses eventos? Uma menina de 11 anos às vezes pode dar sinais errados sem perceber. Senti uma raiva tão grande que quase me levantei para bater naquele homem. Como ele ousava sugerir que uma criança de 11 anos poderia provocar aquilo? Eu era uma criança, respondi com a voz firme. Criança não provoca nada. Eles que eram os adultos, eles que sabiam que estava errado. O julgamento durou 2 dias. No final, Severino foi condenado a 15 anos de prisão, Cícero e Raimundo a 12 anos cada, Antônio a 10 anos e Benedito, por ser menor, foi mandado para um reformatório até completar 18 anos. Quando ouvi as sentenças, não senti vitória nem alívio. Senti apenas um vazio imenso, como se parte da minha família tivesse morrido. Após o julgamento, a vida ficou ainda mais difícil para nós. As pessoas nos pádios se tratavam como se fôssemos amaldiçoados. Meu pai não conseguia mais trabalho na região. Minha mãe perdeu quase todas as clientes. José e eu éramos apontados na rua como a menina e o filho do pecado. Chegou um ponto em que não aguentamos mais. Nós vamos embora daqui, meu pai anunciou numa noite de março. Vamos para Recife tentar uma vida nova. Lembrei imediatamente da tia Zefa, que tinha me oferecido ajuda. Será que ela ainda estaria disposta a nos receber depois de todo esse escândalo? A viagem para Recife foi longa e cansativa. José chorava no ônibus. Eu estava enjoada. Minha mãe não parava de rezar o rosário. Meu pai olhava pela janela com aquele ar perdido de quem não sabe se está tomando a decisão certa. Quando finalmente chegamos na cidade grande, me senti como uma formiga no meio de um formigueiro gigante. Tia Zefa nos recebeu com os braços abertos, sem fazer perguntas, sem julgar. Família é família, ela disse abraçando minha mãe. Não importa o que aconteceu, vocês sempre terão um lugar aqui. Ela tinha um apartamento pequeno num bairro operário, mas conseguiu arranjar um cantinho para nós. Em Recife, começamos uma vida completamente nova. Meu pai arrumou trabalho numa fábrica de beneficiamento de algodão. Minha mãe voltou a costurar, mas agora para uma confecção no centro da cidade. Eu, aos 13 anos, comecei a trabalhar também, cuidando dos filhos de uma família rica de Boa Viagem enquanto estudava à noite. José crescia, forte e saudável, sem saber da tragédia que rodeava seu nascimento. Para ele, eu era apenas sua mãe, e vovô Joaquim e vovó Antônia eram seus avós.
A verdade sobre seus verdadeiros pais era um segredo que eu pretendia levar para o túmulo. Aos 15 anos, conheci Carlos, um rapaz que trabalhava na mesma confecção que minha mãe. Ele era 2 anos mais velho, filho de imigrantes do interior de Pernambuco, e tinha um jeito gentil que me lembrava do meu pai nos bons tempos. No começo, eu tinha medo de qualquer aproximação masculina, mas Carlos foi paciente, respeitoso, conquistando minha confiança, aos poucos. Francisca, ele me disse numa tarde de domingo, quando passeávamos na praia de Boa Viagem. Eu sei que você tem um passado difícil. Não precisa me contar se não quiser, mas quero que saiba que isso não muda o que sinto por você. Aquelas palavras simples foram como um bálsamo para minha alma ferida. Nos casamos quando eu tinha 18 anos, numa cerimônia simples, na Igreja do Carmo. José, então com 5 anos, estava radiante de felicidade, chamando Carlos de pai, sem saber que estava ganhando o primeiro pai de verdade que já tinha tido. Carlos o adotou oficialmente, dando a ele seu sobrenome e todo o amor que uma criança merece. Nossa vida foi se reconstruindo devagar, como quem constrói uma casa tijolo por tijolo. Tivemos 3 filhos juntos: Maria, em 1965, João, em 1967 e Ana, em 1970. José nunca soube que era meio-irmão dos outros. Eles sempre fomos uma família normal, unida, feliz. Meus pais envelheceram em paz, vendo os netos crescerem, participando de formaturas, casamentos, batizados. Meu pai morreu em 1985, dormindo na sua rede depois de um dia normal de trabalho. Minha mãe o seguiu 2 anos depois, como se não conseguisse viver sem ele. Nunca mais falamos sobre meus irmãos, como se eles tivessem sido apagados da nossa história. Em 1990, recebi uma carta da prisão. Era de Severino, que estava para ser solto, depois de cumprir 30 anos de cadeia. Ele pedia para me ver. Dizia que tinha se arrependido, que queria pedir perdão. Rasguei a carta sem terminar de ler. Algumas feridas cicatrizam, mas isso não significa que queremos mexer nelas de novo. José se formou em engenharia, casou com uma moça boa, me deu 4 netos lindos. Meus outros filhos também construíram suas vidas, suas famílias, seus sonhos. Sou avó de 12 netos, bisavó de 3 bisnetos, e nenhum deles sabe da tempestade que quase destruiu nossa família antes deles nascerem. Hoje, aos 76 anos, olho para trás e vejo que consegui. Consegui sobreviver, consegui reconstruir, consegui ser feliz apesar de tudo. O menino que nasceu da maior dor da minha vida se tornou minha maior alegria. José é hoje um homem de bem, pai de família, respeitado na comunidade onde vive. Meus queridos que me acompanharam até aqui nessa jornada difícil, obrigada por terem me dado a força de contar essa história que guardei por tanto tempo. Vocês que chegaram até o final, que me ouviram sem julgar, que entenderam minha dor e minha luta, são parte da minha cura também. Se essa história tocou vocês de alguma forma, se vocês aprenderam alguma coisa com ela, me digam aí nos comentários. Quero saber o que vocês sentiram, o que pensaram, se conhecem alguém que passou por situação parecida. E se vocês acham que essa história pode ajudar outras pessoas que estão sofrendo em silêncio, se inscrevam no canal, compartilhem com quem precisar ouvir que é possível sobreviver e reconstruir depois da tempestade. Cada pessoa que se inscreve aqui é alguém que acredita na força da palavra, no poder da verdade, na importância de quebrarmos os silêncios que nos aprisionam. Contem suas histórias também, meus queridos. Não precisa ser igual à minha, mas todos nós temos cicatrizes, todos nós temos lutas, todos nós temos vitórias para compartilhar. É dividindo nossas dores que elas ficam mais leves, é juntando nossas forças que nos tornamos mais fortes. Um abraço carinhoso dessa vovó que aprendeu que o amor sempre vence o ódio, que a luz sempre vence a escuridão e que nunca é tarde demais para recomeçar.